meus amores, então eu tô aqui, mais um videozinho sobre constelação familiar e sobre um assunto que eu achei bem interessante, tenho achado bem interessante porque tem acontecido com algumas pessoas a mesma reação, né? Muitas pessoas me procuram achando estranho que ouviram falar que na constelação familiar é indicado vamos dizer assim, é dada uma orientação para que quando alguém dentro de um relacionamento é traído, né, ou acontece, é lesado de alguma forma dentro desse relacionamento, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser até um relacionamento profissional, né, que a constelação sugere que se cobre por isso, né, e as pessoas ficam bem, tem uma reação assim de estranhamento, meu Deus, mas é verdade, será que entendi certo? Às vezes até durante a constelação a gente está constelando um determinado assunto e a gente percebe que houve um desequilíbrio muito grande no dar e receber, ou que alguém foi muito lesado, na verdade, dentro daquele sistema, né? E a gente faz essa sugestão e às vezes as pessoas ali mesmo na constelação já estranham. Então hoje eu quis falar sobre isso, né? Se existe isso mesmo, como é que funciona, o que que é. Pois então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo de uma situação de relacionamento, né? Relacionamento conjugal onde houve uma traição. E a pessoa que foi traída não tem vontade de sair da relação, né? Ela gosta do outro, ela quer ficar naquela relação, quer tentar mais um pouco e perdoa. Tá? E aí a gente está falando de alguém que perdoa, perdoa mesmo, né? Do fundo do coração. E o relacionamento segue. Mas acaba ficando esquisito em um determinado momento, as coisas começam a pesar, começam a não fluir. Às vezes até aquele que traiu fica incomodado, fica esquisito, fica diferente, a pessoa não entende, mas ele que traiu e eu que perdoei, e agora ele que está estranho, o que está acontecendo, né? Por que acontece isso? Quem perdoa, mesmo que seja um perdão verdadeiro ali do fundo do coração, acaba ficando numa posição maior do que aquele que traiu. É natural, né? É como se ficasse aquele que perdoa numa posição de santo, de ser humano magnânimo, que consegue perdoar algo tão difícil, tão dolorido, e o outro, o errado, aquele que provocou sofrimento, aquele que precisa ser perdoado, né? E a relação começa realmente a azedar, fica difícil, às vezes acaba a relação, né? E aí a gente tá falando aqui de uma relação amorosa, né? Mas a gente também poderia estar pensando numa relação entre sócios dentro de uma empresa, né? Entre empresas, uma contrata o serviço do outro, acontece alguma coisa ali. Mesmo que tenha um contrato formal estabelecendo multas ou outros tipos de situações, fica um mal-estar, uma coisa indigesta entre aquelas pessoas, né? E quando a gente percebe isso, o que a gente orienta? Vamos ver o que é possível para tentar equilibrar isso, se é possível tentar equilibrar isso. Então, num exemplo bem simples, tá? Que foi até o exemplo que eu aprendi isso, né? Numa relação de casal, onde existe uma traição, um perdoa, né? Mas aí ele cobra algo. Então, por exemplo, eu te perdoo, tá tudo certo, mas você lembra aquele dinheiro que a gente estava guardando porque você queria trocar teu carro, comprar um carro novo e etc? Lembro. Então, agora aquele dinheiro a gente vai usar para fazer uma viagem, né? Ou a gente vai usar para pintar a casa, né? Que era o que eu queria e você não deixava, né? Então coloca ali, não é um preço, mas um custo, né? Por aquilo que foi feito, que foi perdoado. E aí a pessoa realmente diz, nossa, aquele dinheirinho que eu estava sonhando com o meu carro novo, né? E aí as coisas ficam iguais, né? Pisou na bola, foi perdoado, entre aspas, pagou por isso, e a vida continua numa igualdade de condições, certo? Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas pisam na bola e vão para vingança. Se a intenção interna for de vingança, dá muito errado, dá pior do que já estava, tá? Ou situações
e que o casal tá lá, sei lá, 20, 30 anos junto, alguém sempre apronta dentro daquele relacionamento e daí já aparece com alguma coisa para comprar o outro, tá? Isso também não é o que nós estamos falando aqui, pelo contrário, isso é uma manipulação doentia, séria, né? Que a gente precisa olhar para isso com bastante atenção e cuidado, inclusive, né? Então, existe isso de equiparar as coisas dentro das relações, quando a gente se sentiu lesado de alguma forma, né? Mas a gente tem que ter muita atenção se não estamos caindo para a vingança ou para a manipulação, inclusive se não estamos sendo manipulados, tá? Eu sugiro que se você tem dúvida com relação a isso, não aplique isso na tua relação, seja ela uma relação pessoal ou uma relação profissional, sem conversar com um constelador primeiro. Converse com o constelador primeiro para que você possa fazer isso com tranquilidade e com segurança. E aí realmente atingir os objetivos de encontrar essa igualdade aí no relacionamento. Tem uma outra situação que também é muito importante da gente levar em consideração, que é quando as pessoas começam a cobrar além do que deve, né? Então, ela sofreu um dano X e ela quer o dobro daquilo, né? E isso também é muito complicado e muito perigoso. Você arrisca demais quando faz uma coisa dessa. Na verdade, você está causando um outro dano. Então, não vai dar certo também, né? Às vezes a pessoa até te lesou sem saber que estava te lesando. Vamos pensar aí numa relação empresarial, uma relação entre sócios, entre empresas, né? Nem sempre aquilo está no contrato, não foi conversado sobre aquilo ali, você não sabia que aquilo ia magoar tanto o teu sócio, a tua sócia, né? E ela se sentiu imensamente prejudicada por aquilo ali, né? E aí não dá para fazer uma cobrança além do que é devido, né? Então, de repente, num relacionamento a pessoa sofreu uma traição, mas foi uma coisa boba, um mau passo ali que foi dado, algo que é esporádico, que também não é uma coisa cotidiana, né, gente? Porque tem situações assim que é quase todo mês que acontece, daí é outro assunto, né? E aí você quer uma compensação que dura às vezes 1 ano para ser completada, 2 anos, às vezes até mais, né? Então calma na hora de fazer essa compensação. Não cobre além daquilo que você foi lesado, certo? Espero que tenha ficado claro, que tenha sido um assunto interessante para vocês. Se quiserem também, mandem mais perguntas e a gente vai fazendo os vídeos conforme o interesse de vocês. Beijão!